Olá, tudo bem, meus queridos irmãos e irmãs? Estamos mais uma vez aqui para compartilhar uma porção da Palavra de Deus com vocês nessa reflexão dominical que nós temos, ainda debaixo desse regime de quarentena, que não sabemos com certeza quanto tempo ainda vai durar, mas nesse tempo vamos aproveitando para refletir, um tempo de oportunidade para reflexão, para conversarmos sobre muitas questões, sobre muitos assuntos. E hoje não vai ser diferente. Queremos também ter um tempo de reflexão, de meditação sobre tudo isso que nós estamos vivendo e o que a gente pode aprender com tudo isso que nós estamos experimentando nesse tempo. Antes de mais nada, gostaria de convidar você, aonde você estiver, talvez assistindo no domingo de manhã, quando costumávamos fazer o nosso culto, ou talvez em algum outro momento você vai ter acesso a essa reflexão, mas gostaria de convidar você a um momento de oração. Senhor nosso Deus, é com gratidão que nos voltamos a Ti porque Tu és o Senhor da história, em Tuas mãos está a chave da história. O Cordeiro que foi morto, ele é o único digno de abrir o livro que está na destra, na mão direita de Deus, e abrir os seus 7 selos. Ele, ele é a chave de toda a história humana, e é nessa certeza que nós nos voltamos a Ti. De que, embora nós estejamos agora num momento de suspensão, sem saber o que vai acontecer direito, e isso gera em nós uma natural ansiedade, preocupação em relação à saúde, à vida das pessoas, em relação à subsistência das pessoas, mas ao mesmo tempo nós confessamos de que o nosso Deus nunca perdeu e nunca perderá a história do seu controle. A nossa história está, em última análise, nas tuas mãos. E por isso nós voltamos a Ti, Senhor Deus, com gratidão, sabendo que o Senhor também intervém no meio da nossa história, que o Senhor opera no meio da nossa história. E por isso nós oramos, Senhor Deus, abrevie esse tempo, traga-nos, ó Deus, refrigério, cuida das pessoas, daqueles que te conhecem, mas também dos que não te conhecem, para que possam te conhecer. Cuida, Senhor Deus, daqueles pequeninos que nesse momento têm a sua fragilidade escancarada, que não podem se defender, que não têm os recursos necessários para a sua subsistência. Nós oramos mais uma vez para que nós continuemos sendo aquelas pessoas que de alguma forma são as tuas mãos e os teus braços aonde essas pessoas necessitam. E também envia o teu Santo Espírito para que a nossa reflexão seja produtiva, ela seja frutífera, ela venha a produzir profundas mudanças, transformações no nosso jeito de pensar e, portanto, também no nosso modo de agir. Assim nós te pedimos, assim nós oramos, em nome de Jesus. Amém. Quero convidar você hoje, portanto, a uma reflexão. Vou usar como um título para a mensagem de hoje, isso que a gente tem visto às vezes, inclusive na televisão, que nós estamos separados, mas juntos. Estamos de fato separados, mas juntos. E por que nós vamos falar sobre isso? A gente experimenta um paradoxo nesse momento que nós estamos vivendo. Ao mesmo tempo que nós lidamos com o isolamento social, da quarentena, que foi imposta por causa da presença da pandemia, do Covid-19, também nós estamos reaprendendo sobre senso de coletividade. Ao mesmo tempo em que a gente lida com o isolamento social, a gente precisa reaprender sobre algo que parecia muito perdido entre nós, que é o senso de coletividade. Quando a gente pensa no ser humano pós-moderno, e quando a gente pensa em pós-modernidade, a pós-modernidade é um período da história que nós estamos vivendo que é caracterizado pela decepção com as grandes causas ideológicas que moveram o mundo no final
do século passado. Aliás, perdão, no início do século passado, especialmente. O final da era moderna, que culminou com as duas grandes guerras mundiais. Todos os grandes projetos de transformação do mundo, todo aquele grito de independência, autonomia humana, por exemplo, de Nietzsche, dizendo que Deus está morto e nós agora somos os verdadeiros construtores da nossa história. E a gente precisa superar essa infância da humanidade que é essa que é caracterizada pela religiosidade, a dependência de alguém que nos conduza, e colaborou com isso também, por exemplo, Freud colaborou com isso ao dizer que a ideia de Deus nada mais era do que uma fraqueza humana no sentido de depender de alguém mais forte do que a si mesmo. Todos esses filósofos, esses pensadores, eles deram a sensação para a humanidade de que agora nós assumiríamos a história nas nossas próprias mãos e nós iríamos fazer acontecer o que nunca antes havia acontecido. Mas o resultado disso tudo, desses grandes projetos, alguns projetos se traduziram como consequência disso em ideologias de direita, por exemplo, o fascismo e o nazismo, que eram tentativas de produzir céus na terra, né? Mas também de esquerda, a partir de Marx e todas as revoluções que aconteceram ao redor do mundo debaixo dessa bandeira. E no final de todos esses processos a gente enfrentou duas grandes guerras. Duas grandes guerras. Vimos o Muro de Berlim cair e todas essas grandes ideologias, em um certo sentido, encontraram o seu esgotamento. E a pós-modernidade é caracterizada por isso, por uma sociedade que olhou para essas grandes causas e se decepcionou. E entendeu que isso não traria de fato a solução que a gente tanto buscava para a humanidade. Mas aí, dentro dessa nova conjuntura, dessa decepção com essas grandes causas, a gente enveredou por outros caminhos. O que a gente vai fazer? Então, qual é a razão para a gente viver? Se não é mudar o mundo, se não é transformar o mundo num lugar ideal, como, por exemplo, Adolf Hitler queria, né? Ele era um grande admirador das artes, ele sonhava com coisas perfeitas, inclusive com um ser humano perfeito. Ele queria eliminar tudo que fosse imperfeito do ponto de vista dele. De certa forma, era como se ele se colocasse no lugar de Deus e quisesse fazer agora as coisas do jeito dele. Quando nós nos decepcionamos com essas grandes ideias de que nós vamos mudar o mundo, nós vamos transformar a nossa própria história, o que é que nós começamos a experimentar? O hedonismo, por exemplo. Então vamos viver pelo prazer. Vamos viver para ter prazer. E a gente assistiu, então, toda essa explosão da liberação sexual, entre outras coisas. Mas hoje isso não se limita à questão da sexualidade, a gente, inclusive, come por prazer. E não porque precisa comer. A gente não come o que faz bem, a gente come o que é gostoso. E a gente quer comer aquilo que é gostoso. O hedonismo ele se expressa em várias áreas, né? A questão de viver para o prazer. O consumismo, nós nos tornamos altamente consumistas. E a característica que eu gostaria de destacar hoje nessa reflexão, nós nos tornamos altamente individualistas. Uma vez que essas grandes causas ruíram, é como se a gente agora partisse na direção oposta, no sentido de pensar, agora eu vou cuidar do meu. O que importa sou eu. E a palavra eu se tornou muito importante, porque nós nos decepcionamos com o nós, com essas grandes causas comuns. E então o eu passou a ocupar um espaço muito forte no nosso jeito de pensar, no nosso jeito de agir, no nosso jeito de caminhar como humanidade. Só que a gente começou a experimentar, junto com tudo isso,
certas pandemias, não de vírus, mas da solidão, por exemplo. Nos tornamos individualistas e extremamente solitários. A solidão é um mal do nosso século. Associado à solidão, outras questões. A depressão. E associado a essas duas, nós temos um processo que é muito mais complexo do que dá para descrever aqui, e nem eu saberia descrever com todas as suas letras e cores, mas o esfacelamento das famílias. A gente vem experimentando também uma desvalorização enorme das relações familiares. No momento em que eu digo que o que importa sou eu, o que importa é a felicidade individual, o casamento já não é visto da mesma maneira. E a felicidade individual pode ser mais importante do que a manutenção da família e a criação de vínculos fortes o suficiente para criar filhos em um ambiente de segurança e de harmonia. Eu não estou satisfeito, eu quero ser feliz. E, portanto, a gente experimenta dentro desse contexto uma explosão de divórcios e todos esses processos que nós conhecemos muito bem. Junto com isso, essa ideia do consumo, de que você é importante para mim enquanto importa, enquanto é de fato bom para mim. E a própria questão do hedonismo. Quando a gente não sente mais prazer dentro de uma relação, ela se torna desprazerosa, então a gente vai em busca de uma aventura nova, porque afinal de contas, uma das grandes questões nessa geração são as sensações. Nós somos a geração das sensações, nós queremos sentir as coisas. E isso nos tem levado a caminhos muito perigosos e a caminhos muito obscuros, muito complicados e muito difíceis. Agora, diante dessa pandemia, a gente parece que tem de novo uma chance inesperada, inesperada mesmo, porque ninguém imaginava que aconteceria, de repensar o modo como a gente vinha vivendo, de repensar os nossos valores e de repensar também a nossa espiritualidade. E eu quero trabalhar isso um pouquinho hoje, eu quero pensar com vocês, quero refletir com vocês sobre justamente essas três coisas. Sobre a nossa espiritualidade, o que é que esse momento tem a dizer para nós acerca da nossa espiritualidade, de que maneira a gente poderia sair diferente desse processo olhando para a nossa espiritualidade, o que mudam nos nossos valores, e não vou fazer aqui uma palavra extremamente abrangente, mas uma questão principal quero pontuar, e algumas questões bem práticas em relação ao modo como vivemos. Duas questões práticas que eu quero falar, ok? Então, é nesse sentido que eu quero caminhar com vocês, e eu quero fazer isso a partir de um texto bíblico. Eu quero ler com vocês o Evangelho de João, capítulo 17, os versículos de 20 a 26. É o texto da oração sacerdotal de Jesus. A parte final dessa linda oração que é registrada pelo apóstolo João no capítulo 17 do seu Evangelho. Eu leio então a partir do versículo 20 que diz: a minha oração, é Jesus que está orando, a minha oração não é apenas por eles, pelos seus discípulos, por aqueles que estavam com ele até aquele momento. Rogo também por aqueles que crerão em mim, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Veja como é bonito esse texto, como ele fala de uma maneira tão forte dessa questão de que Jesus é um com o Pai. E ele se torna um com os discípulos. E ao se tornar um com os discípulos, ele coloca os discípulos também dentro da relação com o seu Pai. E esses discípulos, por causa da relação com Jesus e com o Pai, eles se tornam também um entre si, eles também se tornam uma unidade.
Eu quero que você perceba a força desse texto, procure gravar no seu coração a força dessas palavras. Nós seguimos lendo o texto bíblico que diz: Pai, quero que os que me deste estejam comigo onde eu estou e vejam a minha glória. A glória que me deste porque me amaste antes da criação do mundo. Pai justo, embora o mundo não te conheça, eu te conheço. E estes sabem que me enviaste. Eu os fiz conhecer o teu nome e continuarei a fazê-lo, a fim de que o amor que tens por mim esteja neles e eu neles esteja. Jesus e o Pai são um. Aqui não o texto aqui propriamente não fala do Espírito Santo, mas em outros textos o Espírito Santo também é citado dentro dessa relação trinitária, sobre a qual eu vou falar em seguida. Mas o que eu quero salientar é justamente essa... Jesus faz com que o Pai seja conhecido para os seus discípulos, para nós também, por aqueles que viriam a crer por causa do testemunho daqueles apóstolos. Nós estamos hoje aqui, nos chamamos de cristãos, porque o testemunho deles se manteve vivo ao longo dos séculos e permanece vivo por meio da palavra de Deus, por meio do Evangelho, que nós temos registrado nas Escrituras. E ao conhecer o Pai, o amor que o Pai tem pelo Filho também está em nós, e o próprio Jesus também em nós está. Bom, é a partir daqui que eu quero refletir um pouco com vocês acerca da nossa espiritualidade. Em primeiro lugar, vamos falar um pouquinho sobre a maneira como a gente se relaciona com Deus. Lembrando que nós cremos num Deus que é trino, um Deus que é uma trindade. Deus não é uma energia, Deus não é uma consciência cósmica, Deus não é um poder da natureza. A gente não vai abraçar Deus abraçando as árvores. As árvores são belíssimas criações de Deus, os animais são belíssimas criações de Deus. Nós, seres humanos, somos belas criações de Deus. Mas nós não somos fragmentos de Deus, pedaços de Deus, como se Deus estivesse em tudo e ao mesmo tempo não fosse nada. A Escritura revela que Deus é um ser pessoal. Ele é um ser único, mas em três pessoas. Ele é apenas uma substância, como a teologia tentou explicar sistematicamente acerca de Deus. É uma substância, mas três pessoas. Deus, sendo um, ao mesmo tempo ele também é uma eterna família. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram. É o que Jesus disse nesse texto, que o Pai o amou antes da criação do mundo. Jesus não passou a existir quando nasceu de Maria, ele sempre existiu. Jesus encarnou, ele se fez carne, ele se fez gente, ele se fez um de nós ao nascer de Maria. Mas o Verbo eterno de Deus foi por meio dele que o Pai criou todas as coisas. O universo foi formado por meio dele, como diz o próprio apóstolo João no primeiro capítulo do seu Evangelho. Deus é esse ser relacional de três pessoas em comunhão eterna. E nós, como seres humanos, quando nós falamos que seres humanos são imagem e semelhança de Deus, uma parte dessa imagem e semelhança de Deus se expressa justamente no fato de que nós também fomos feitos como seres relacionais. Nós somos feitos para o relacionamento. E agora, nesse tempo de quarentena, a gente percebe perfeitamente isso. Quando nós somos obrigados a ficar isolados, e as pessoas, especialmente que já moravam sozinhas por alguma razão, por alguma circunstância, e que estão tendo que enfrentar essa quarentena sozinhas, isso é altamente difícil. Isso é perigoso, inclusive para a nossa saúde mental. Para quem lembra, eu muitas vezes citei isso em mensagens, em pregações, eu sempre lembro gosto muito dessa comparação,
Para quem assistiu aquele filme do Tom Hanks, O Náufrago, lembrando que ele vai parar naquela ilha deserta, completamente sozinho, como que ele consegue sobreviver naquele lugar? Ele cria uma personagem, o Sr. Wilson, né? Ele em certo momento machuca a sua mão e põe a sua mão naquela bola, aquilo fica com um aspecto de um rosto e ele passa a conversar com aquela bola. Mas é isso que mantém a sanidade dele até que ele consiga ser resgatado naquele filme. E desculpe o spoiler aqui, mas provavelmente você já assistiu esse filme, então ele já é bem antigo, não faz mal, você não vai ficar bravo comigo. Mas nós enlouquecemos sem relação, sem pessoas por perto. Nós precisamos de pessoas por perto. E aqui vai uma dica: se você sabe de pessoas que estão vivendo nesse momento de quarentena completamente sozinhas, procure ligar para essas pessoas. Elas precisam de você. Elas precisam de você para manter a sua saúde, para manter a sua sanidade nesse momento. E isso é sério, isso é verdade. Tem uma comparação também muito interessante que foi feita pelo famoso autor C.S. Lewis, o autor das Crônicas de Nárnia. Em certo momento ele tentou falar sobre o inferno e ele descreveu o inferno com uma história, como ele costumava fazer, assim como ele fala do Evangelho através das Crônicas de Nárnia, montando uma fábula, montando todo um drama. Ele era um excelente contador de histórias e ele conta a seguinte história, de que alguém foi para o inferno e chegando lá, o lugar era maravilhoso, era bonito, era lindo, era fantástico, enchia os olhos. E ele anda por aquele lugar e ele diz: puxa, se eu soubesse que era assim, nunca teria tido medo de vir para cá. Até que em um determinado momento ele se dá conta de que aquele lugar é lindo, é maravilhoso, mas ele está completamente só. Não há mais ninguém ali. Não há com quem compartilhar os vislumbres que ele tem. Não há com quem dividir os seus sentimentos, a sua alegria ou a sua tristeza. E é nesse momento que ele entende o que é o inferno. Eu acho que é uma comparação muito apropriada e que nos faz refletir bastante nesse momento que a gente está vivendo. Quando Deus nos cria, uma das primeiras coisas que ele faz é olhar. Deus, quando vai criando, em Gênesis capítulo 1, ele vai criando as coisas, o universo, o nosso planeta, o nosso habitat, e ele vai dizendo, e é bom, e é bom, e é bom. E quando ele cria o homem, ele diz que também é bom. Até que no capítulo 2, Deus solta o primeiro não é bom. E o primeiro não é bom é ele olhar para Adão e dizer, não é bom que o homem esteja só. Então, aquele texto poético de Gênesis 2 diz que Deus faz com que Adão adormeça, ele tira uma costela de Adão e forma a partir dela a mulher e coloca ao lado de Adão. E ele solta aquela expressão de deslumbramento, osso dos meus ossos, carne da minha carne. Agora eu tenho alguém para repartir a vida, agora eu tenho alguém para caminhar comigo, agora eu tenho alguém que é igual, mas é complementar, não é igual no sentido total, é igual no sentido de valor, mas é diferente no sentido da complementação, é um diferente que me complementa. E lá aparece o texto, por isso deixa o homem pai e mãe, e se une à sua mulher, e os dois se tornam uma só carne, e a gente entende que desse texto Deus está constituindo o que nós chamamos de família. Deus nos fez para viver em família. Isso é uma questão básica para nós. Deus nos fez relacionais e a unidade básica dessa relação é família. Quando ele começa a história da salvação com Abraão, ele não constrói uma história a partir de indivíduos. Ele forma um povo. Ele forma Israel e estabelece uma aliança com Israel. Quando nós falamos da redenção trazida em Cristo Jesus, Jesus também não lida com indivíduos. Ele forma a igreja. E ele é o cabeça desse corpo.
constituído de muitos membros. Em toda a narrativa bíblica, Deus sempre está lidando com a coletividade. E quando lida com indivíduos, lida na perspectiva de que essa lida com indivíduos vai se desdobrar para algo maior. Por exemplo, quando chama Abraão e faz a promessa: eu te abençoarei, sê tu uma bênção, por meio de ti abençoarei todas as famílias da terra. Ou seja, a bênção de Deus na vida de Abraão jamais tinha intenção de que essa bênção permanecesse apenas com ele, mas que isso se espalhasse, que isso se desdobrasse, para que isso se transformasse em algo muito maior e muito mais abrangente. A perspectiva é de coletividade. A fé cristã definitivamente não combina com individualismo e egoísmo, que são duas palavras com as quais nós aprendemos a flertar nessa nossa geração pós-moderna. Nós aprendemos a enaltecer essas coisas. Nós fomos inclusive capazes, em nosso pecado, de desenvolver uma espiritualidade cristã que suportasse esses ídolos da pós-modernidade, do individualismo e do egoísmo. Nós desenvolvemos uma espiritualidade intimista em que a gente canta no meio de um monte de outras pessoas. Eu isso, eu aquilo, eu. O eu está sempre exaltado. Quando Jesus nos ensinou a orar, Pai nosso, nosso, nosso. Porque ele queria que os discípulos sempre se entendessem como parte de um corpo. E que eles entendessem que a relação com Deus sempre passa pela relação com o próximo. Que essas duas coisas são absolutamente inseparáveis. Mas em cada geração, a gente acaba muitas vezes distorcendo o evangelho para que ele se encaixe dentro dos ídolos dessa nova geração. E eis aí uma grande oportunidade de nós repensarmos isso. Agora a gente está tendo que viver um tempo de isolamento que nos causa um certo sofrimento, especialmente para aqueles que estão sozinhos, mais solitários, mas ao mesmo tempo nós temos que pensar coletivamente. Se a gente não agir coletivamente, se nós pensarmos apenas em nós mesmos, se nós simplesmente dissermos assim: eu tenho o direito de sair na rua, nós estamos colocando vidas de outras pessoas em risco, inclusive pessoas que podem ser queridas nossas. E a gente precisa fazer um raciocínio coletivo de novo. E isso é interessante, isso pode nos fazer muito bem, isso pode de novo nos trazer certas questões e valores que nós havíamos perdido. Eu leio de novo uma parte do texto que nós lemos aqui do Evangelho de João, que Jesus diz: deles a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Unidade, coletividade, caminhar em conjunto, isso combina com o Evangelho. Individualismo, egoísmo não combina. Em segundo lugar, a gente quer dar uma olhada nesses valores, sobre os quais a gente já falou, mas aqui vamos pontuar agora de maneira mais contundente, né? Nós acreditamos que o nós vem antes do eu. É sobre esse valor da coletividade, esse valor da solidariedade, de caminharmos em conjunto. O nós vem antes do eu. Essa coisa toda que nós desenvolvemos nessa nossa geração pós-moderna dos direitos individuais. Isso se tornou uma coisa sagrada, intocável. E essa pandemia nos dá, de novo, uma dimensão de que a gente precisa não apenas pensar em si. A gente precisa aprender e reaprender a pensar de maneira coletiva. A gente está vivendo o inimaginável. Esse inquestionável direito de ir e vir tolhido por causa de uma questão maior.
Então, por que será que antes nós não éramos capazes de abrir mão dos nossos direitos em função de um bem maior? Por que será que a gente tem que esperar acontecer uma pandemia? A gente não esperava, né? Ela aconteceu. Mas por que tem que acontecer uma pandemia para que a gente faça esse tipo de reflexão? De que em muitos momentos, por causa de um bem maior, a gente tem que abrir mão dos direitos individuais, dos direitos pessoais. Inclusive, isso é assim nas relações mais básicas. Você quer sustentar um casamento? Se você não abrir mão de algumas coisas que talvez você ache que é direito seu, você não sustenta casamento. Você quer promover a felicidade dos seus filhos? Talvez em alguns momentos você vai ter que segurar a onda para promover a felicidade deles, abrindo mão da sua. E não é assim que as coisas são? É claro que isso tem um limite, é claro que isso tem os seus poréns, mas em grande medida nós chegamos num momento da nossa história em que parece que os direitos individuais estavam sempre acima de tudo e de todos. O que importa sou eu, o que importa é a minha felicidade, o que importa é o que eu quero. E não importa se aquilo que eu quero vai fazer outras pessoas infelizes. Se fizer a mim feliz, está muito bem. E o resultado de tudo isso é que no final das contas estava todo mundo infeliz. Estava todo mundo cansado disso. Estava todo mundo se desgastando nesses processos, se destruindo nesses processos. Pois bem, a pergunta que a gente se faz é: seremos capazes de aprender a lição? Ou nós vamos sair dessa pandemia para tocar a vida como a gente vinha vivendo, para continuar debaixo dos mesmos valores, para recuperar agora com força total o eu? Muito bem, esse momento de nós agora passou, agora o que importa de novo sou eu, sai de baixo. Será que nós vamos aprender a lição? Olha, eu pessoalmente acredito em mudanças que acontecem de dentro para fora. Eu não acredito que o vírus vai transformar o nosso coração. Mas para que essa mudança aconteça, a gente primeiro precisa pensar nela. E primeiro talvez a gente precisa admitir que alguns desses processos aconteciam conosco. Aí a gente tem chance de experimentar mudanças. Eu lembro de uma palavra do apóstolo Paulo em 1 Coríntios 9,19, em que ele fala justamente de abrir mão dos seus direitos em função de um bem maior. Ele fala assim: porque embora seja livre de todos, fiz-me escravo de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Ele está falando da pregação do Evangelho, mas em todo o contexto do capítulo 8, 9 e 10, ele está falando dessa questão de abrir mão dos direitos pessoais em função de um bem maior. Por exemplo, ele está discutindo a questão das comidas sacrificadas aos ídolos. E ele fala assim: bom, talvez você tenha entendimento para saber que tudo que é recebido com oração e ação de graças é aceitável diante de Deus e que você não precisa de problema de consciência para ingerir um alimento como esse. Mas talvez o seu irmão, que é fraco de consciência, não tenha a mesma compreensão que você. E ao ver você fazendo isso, ele vai ser induzido a voltar para a mesa dos ídolos, da onde ele havia saído. E ele vai ser induzido a abandonar a fé cristã. Portanto, diz o apóstolo Paulo, se é para não tropeçar nenhum dos meus irmãos pequeninos, eu não comerei carne, ele diz. Ele está falando justamente dessa coisa. Você tem direito? Tem. Qual é a consequência de você usufruir dos direitos que você tem? A Escritura o tempo todo nos chama para essa reflexão coletiva. De que maneira as minhas decisões pessoais afetam a minha família, afetam as pessoas ao meu redor, afetam a sociedade na qual eu vivo? E de que maneira eu posso tomar as melhores decisões possíveis? Isso não significa que você vá perder nesse processo o seu senso de individualidade. O senso de individualidade sempre é preservado também nas Escrituras. Nós poderíamos falar muito também desse contraponto. Mas aqui o momento agora é justamente de enfatizar essa quebra do individualismo e do nosso egoísmo que tem caracterizado o nosso tempo. Em último, terceiro lugar, rever
o modo como nós vivemos. E quando eu falo de rever o modo como nós vivemos, a partir dessa reflexão, é afirmar que nós cremos em duas questões importantes para o nosso modo de vida. Primeiro, na comunhão. E em segundo, na generosidade. Vou falar primeiro da generosidade e depois da comunhão. Mas essas duas coisas, comunhão e generosidade. A primeira delas é a generosidade, então. Antes disso tudo acontecer, nas cidades onde nós vivemos, haviam inúmeras pessoas vulneráveis à nossa volta, mas elas estavam invisíveis. Concorda comigo? Agora, multiplicam-se ações de cuidado para com aqueles que estão sendo afetados economicamente e não têm o necessário para sobreviver. Eu entrei no elevador do prédio onde eu moro aqui e tem uma placa lá de uma instituição que está oferecendo cestas básicas e ajudando as pessoas que nesse momento não estão tendo dinheiro para comprar comida. É um outro amigo no WhatsApp mandando também recados, porque eles organizaram um grupo. Num grupo da minha esposa, a Associação dos Pais com Crianças com Síndrome de Down também organizaram essa questão de assistência. Na nossa igreja isso está acontecendo também. Nós estamos juntando recursos para ajudar pessoas para que elas não passem fome nesse momento. Isso é generosidade. Mas por que é que nós começamos a fazer isso só agora? Não haviam pessoas antes disso acontecer, antes da pandemia, não haviam pessoas que estavam nessa condição? Ou será que nós entendemos que todos que estavam nessa situação antes da pandemia estavam porque eram negligentes? Estavam porque, desculpe a expressão, porque a gente pensava assim, ele está nessa porque é um vagabundo. Será que o que aconteceu? A pandemia, de repente, nos abriu os olhos de que pessoas podem passar necessidade, porque elas não têm emprego, elas não têm trabalho e, portanto, não têm renda, não têm como comprar comida. Mas isso não é só na pandemia que isso acontece. Quando a pandemia acabar, ainda vão ter pessoas sem emprego, ainda vão ter pessoas que não têm os recursos necessários para viver, e não é porque todas elas não querem trabalhar, são vagabundos, ou seja lá que tipo de desculpa que a gente arruma para nós mesmos para dizer que elas não merecem a nossa ajuda. Então, quando eu falo de uma mudança no nosso modo de vida, uma mudança de postura, eu penso em uma manutenção dessa generosidade quando tudo isso acabar. De que a gente se dê conta de que nós somos uma grande comunidade, uma grande família, que nós somos uma sociedade em que a gente precisa ajudar uns aos outros. De que existem outros fatores pandêmicos que não são causados por vírus, que mantêm milhões de pessoas à margem, porque elas não têm a mesma oportunidade que nós, porque a gente vive numa sociedade onde a renda é mal distribuída e essas situações conjunturais empurram as pessoas para a periferia da sociedade. E parece que antes a gente tinha um conceito, lógico, não todos nós, obviamente, eu sei disso, mas de maneira geral parece que a gente pensava de que isso não era um problema necessariamente nosso. Agora, de alguma maneira, muita gente foi despertado para isso. E eu oro e peço para que nós continuemos, que nós aprendamos uma importante lição. Deus está tentando nos dar uma importante lição nesse momento, e que a gente aprenda com isso. E de que a gente não afrouxe na nossa generosidade quando tudo isso acabar. Muito pelo contrário, quando as coisas se normalizarem e talvez nós tenhamos melhores condições, que a gente possa incrementar a nossa caminhada nessa direção. E em segundo lugar, dentro dessa revisão do nosso modo de vida, eu vou falar da comunhão. No seguinte sentido, antes da pandemia nós vivíamos cercados de multidões. A gente ia para o centro da cidade, aqui em Florianópolis, não era uma pandemia, mas era um pandemônio naquele trânsito em alguns horários, sempre lotado de gente em todos os lugares, ambientes, shopping centers, sempre
muito desconectados da nossa família, desconectados dos nossos. De repente, a pandemia nos dá a oportunidade de nos desconectarmos das multidões, nos obriga a nos afastarmos das multidões. E a gente é obrigado a se conectar à nossa família. Obrigado não, porque ninguém pode nos obrigar a conectar-se aos nossos. Mas a gente tem uma oportunidade ímpar de reconexão, de estreitar laços, de abraçar os nossos filhos com menos pressa, de tentar conversar coisas que a gente evitava conversar. E é muito importante nesse momento nós conversarmos, especialmente os casais. Ainda essa semana li uma notícia daquela região da China onde toda essa pandemia começou, e agora que eles já estão retomando, iniciando uma retomada da normalidade das suas atividades, há notícias de que existe uma procura enorme por divórcio. As pessoas estão procurando os cartórios para se separarem. Nós temos uma oportunidade de nos reconectarmos, mas a gente também tem a oportunidade de repente, trazer para fora as sombras que muito tempo a gente vinha mantendo escondidas dentro do armário da nossa própria vida, do nosso próprio coração, e agora com uma relação intensificada, essas sombras podem vir à tona, elas podem se escancarar. E aqui é um momento de cautela, aqui é um momento da gente ter muita calma, é um momento da gente saber conversar, é um momento da gente saber ponderar essas questões, para que a gente também não enfrente a mesma coisa que os chineses estão enfrentando. Uma proliferação de divórcios causados, eu não diria, não pela relação intensificada, mas provavelmente porque uma relação já adoecida antes, uma relação já fragilizada antes, chega num momento como esse de uma forma insustentável. Portanto, preste muita atenção, tenha paciência, tenha calma, mantenha-se sereno e procurem conversar o que precisar ser conversado. Quem está com seus filhos em casa, procurem aproveitar esse tempo da melhor maneira possível, abraçando, dando carinho. A pergunta é se nós seremos capazes de transformar essas circunstâncias que nós estamos vivendo numa oportunidade. E, logicamente, se a gente não consegue ter comunhão com a nossa própria família, se a gente não é capaz de estabelecer vínculos minimamente saudáveis com os nossos, como que nós vamos construir para fora das nossas casas? Que tipo de sociedade melhor nós esperamos construir se nós não conseguimos fazer isso no nosso círculo mais íntimo? Seria uma contradição esperar uma coisa sem viver a outra. Seria uma completa contradição. Eu termino perguntando, ou afirmando, deixando como conclusão, recapitulação e como reflexão, né? Há que se buscar uma espiritualidade trinitária, entender que Deus é uno, mas que Ele é uma família eterna, se relacionando consigo mesmo desde sempre. A gente precisa também de uma espiritualidade assim, que faça jus a esse Deus que é uma comunhão. Em segundo lugar, isso vai significar, se a gente crê num Deus trino, numa trindade, isso significa renegar um dos grandes ídolos do nosso tempo, que é o individualismo, inclusive essa espiritualidade individualista, autocentrada, apenas ocupada consigo mesmo, para voltar a pensar a vida coletivamente, para voltar a orar Pai Nosso. E em terceiro lugar, o desdobramento de uma espiritualidade trinitária, do abandono do ídolo
do individualismo e do egoísmo, o desdobramento imediato disso é generosidade, porque a gente passa a se importar com o outro, e comunhão, a capacidade de viver em paz uns com os outros. Essa é a reflexão que eu deixo para hoje e espero que ela tenha abençoado a sua vida. Espero que esse seja um tempo muito frutífero para você, de reflexão, de conversas na sua família. E aguardamos esse momento ardentemente quando poderemos nos reunir de novo, nos abraçar de novo e ter essa comunhão presencial. Isso faz muita falta. A gente está dando o nosso jeitinho de nos vermos virtualmente, né? de nos encontrarmos virtualmente, mas não é a mesma coisa. A própria questão do toque para nós como seres humanos é extremamente importante e tudo isso nos faz falta. Mas nós esperamos que esse tempo passe e passe rápido e que Deus abrevie esses dias e que a gente possa retomar tudo isso e a gente possa estar juntos mais uma vez. Deus abençoe grandemente a sua vida, Deus abençoe grandemente o seu coração. Deus abençoe. Tchau, tchau.